Bom dia, sétimo ano. Vamos às atividades da semana 4 do PET 4? Nessa semana a gente vai falar sobre o teatro renascentista. O teatro renascentista foi aquele produzido durante o período do Renascimento, que teve início na Itália no século XV. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter cômico e burlesco e na exploração de variados temas. Se desenvolveu em diversos países europeus, Itália, Inglaterra, França e Espanha. No entanto, muitos países ainda apresentavam um teatro erudito e religioso de influência medieval. Como a gente sabe, o Renascimento se contrapõe aí a essa época medieval, né? Ele marca o início da Idade Moderna, né? Então vamos lá, autores e obras. Na Itália, Nicolau Maquiavel foi um dos dramaturgos mais importantes do período, destacando-se com sua comédia em 5 atos, publicada em 1524, que era A Mandrágora. Na Inglaterra, o teatro elisabetano foi desenvolvido junto à fase do renascentismo italiano. As peças, que eram tragédias e comédias de Shakespeare, marcaram decisivamente o período, das quais se destacam Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão. Na Espanha, o teatro renascentista floresceu a partir do século XVI. Tiveram destaques os dramaturgos Miguel de Cervantes e sua tragédia O Cerco de Numancia, e Fernando de Rojas, e a peça A Celestina, e ainda Pedro Calderón de la Barca e a sua peça A Vida é um Sonho. As principais características do teatro desenvolvido nessa época da Renascença são antropocentrismo humanista. Então, a gente já tinha falado o que era antropocentrismo, né? Que é o homem como centro das atenções, o humanismo, aquela coisa do individualismo, né? Textos improvisados, linguagem coloquial, caráter popular e cômico e temas diversificados. A comédia dell'arte é uma das vertentes do teatro renascentista que esteve oposta aos ideais clássicos que surgiam nas artes durante a época da Renascença. Ou seja, de caráter popular e itinerante, esse tipo de teatro, surgido na Itália no século XV, veio contrapor o academicismo da época do Renascimento por meio de uma linguagem coloquial. Os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, o que fez a comédia dell'arte se aproximar em partes do cenário do teatro medieval, porque era na rua, como o teatro medieval. As outras peças renascentistas eram dentro de teatros. Entretanto, os temas não possuíam um caráter religioso, como era lá no teatro medieval, mediados no medieval pela forte influência da igreja. Então, agora já não tinha mais essa forte influência da igreja. Mostre o que você aprendeu e responda. Aqui a gente tem uma figura de um teatro italiano lá no Renascimento. Ó. Então, mostre o que você aprendeu e responda. Número 1. Com base no texto e em seus conhecimentos, explique as características do teatro no Renascimento. Então, você me fala cada uma daquelas características e dá uma explicadinha rápida no que é cada uma daquilo, cada uma daquelas coisas. Número 2. Como surge o teatro renascentista? Comente sobre isso. 3. Comente com suas palavras sobre as características da comédia dell'arte. Ela é um pouquinho diferente. Ela aconteceu na mesma época do Renascimento, mas ela é um pouquinho diferente das outras peças do Renascimento. E 4. Vamos identificar as características da obra e o autor de acordo com o país. Então, aqui tem 3 frases falando sobre o autor e a obra, e você tem que descobrir de qual país que é. É só dar uma voltadinha lá no texto. Os países são Itália, Inglaterra e Espanha. E os autores são Nicolau Maquiavel, Shakespeare e Miguel de Cervantes. Aí você tem que ver de qual país que é cada um desses. E é só isso. Bons estudos e até semana que vem.